Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, a que ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Você pode repetir comigo esse último versículo? Vamos juntos? Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ó Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, porque quando lemos a Bíblia, cremos que o Senhor fala conosco. Uma simples leitura, que é fácil de entender, tão claro como a luz, Senhor. Que a verdade do teu Evangelho é o fato de que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, veio a este mundo para dar por nós a sua vida, para operar no nosso coração uma cura, que não é apenas uma cura física, como estancar uma hemorragia, mas é principalmente curar, Senhor, o nosso coração quanto ao nosso pecado. Por meio de Ti, Senhor Jesus, recebemos o perdão que vem do Pai que está nos céus. E pedimos ao Ti, Espírito Santo, que nos abençoe neste momento, nos dando entendimento, nos dando clareza, nos dando direção, Senhor, para que a gente entenda a Tua palavra e não fiquemos apenas na mera letra, Senhor, mas consigamos compreender, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco nesta manhã, a fim de que saiamos daqui todos edificados, consolados e exortados, Senhor, na medida em que o Senhor quer em cada coração aqui presente exortar, edificar e consolar. Abençoa-nos, Senhor, concentra-nos contigo agora. Elimina de nós os pensamentos que não provêm do teu alto céu, Senhor, mas nos dá, Senhor, total sintonia com o teu Espírito que em nós já habita. Pedimos que seja assim, Senhor, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Eu quero falar para você sobre as curas que Jesus faz, e vou fazer isso nesse mês todo, porque entendo e creio, meus irmãos, que todos nós devemos nos enquadrar no grande plano glorioso de Deus para a nossa própria salvação. E sempre quando nós lemos os relatos de cura, de milagres, de verdadeiras libertações que Jesus fez neste mundo, sempre entendemos que Jesus tinha propósitos muito maiores em glorificar ao Pai que está nos céus do que simplesmente curar as pessoas, para que elas vivessem de um jeito mais saudável aqui na terra. E quando a gente lê relatos de cura nos evangelhos, a forma mais correta, ou a melhor forma de lermos,
é nos colocando na posição daqueles que padeciam das enfermidades. Aquelas pessoas que, como lemos aqui nesse texto, buscavam ao Senhor Jesus, crendo no seu poder, crendo na sua autoridade, mas que não se contentavam apenas em receber uma bênção aqui para a terra. Mas os relatos de cura do Senhor Jesus demonstram um objetivo maior, um alvo maior por parte de Jesus, anunciar o reino de Deus, e um alvo maior por parte das pessoas que estavam enfermas. Não apenas serem curadas no sentido físico, mas serem curadas no sentido espiritual também, por meio de uma fé que se põe no Messias de Deus, que não é um profeta como outro qualquer, que veio ao mundo para resolver os meus problemas, pensaram muitas dessas pessoas, mas sim aquele que, se tem autoridade sobre o corpo, também o tem sobre a mente, depositando a confiança naquele que tem toda a autoridade para dizer que a doença vai embora. Com a mesma força ele pode dizer ao meu pecado que ele vai embora. Eu fico imediatamente livre de qualquer jugo, de qualquer amarra, de qualquer presilha, de qualquer bola de ferro amarrada no meu calcanhar pelo diabo, para que eu não ande. Todos os relatos de cura que você lê em Mateus, Marcos, Lucas e João têm um propósito maior, que é Jesus ser visto, que é Jesus ser percebido, que é os olhos das pessoas se abrirem para aquele que é o Messias, para aquele que não só traz salvação, mas ele nele mesmo é a própria salvação. Não é aquele que veio apenas para anunciar a palavra, mas ele é a palavra. Ele é o caminho para todo aquele que precisa ser na sua vida curado, restaurado, livrado, transformado. Percorra esse caminho e encontre no caminho, na vida com Jesus, a maior de todas as curas, que é o perdão, que é a reconciliação, que é uma satisfação de vida, uma completude, um significado, um contentamento, que só aquele que é o médico dos médicos pode dar. E nenhum outro nome pode operar isso no coração enfermo do pecador. Jesus sempre curou com propósitos maiores do que a própria extinção da doença, mas, como qualquer milagre, as curas do Senhor Jesus tinham o objetivo de revelar a glória de Cristo e de atrair as pessoas para o Evangelho. Se você ler a Bíblia, é isto: Jesus sempre agiu de forma sobrenatural, com o objetivo de levar pecadores, como eu e você, ao arrependimento, ao acerto de vida com Deus, ao conserto do coração. De forma, irmãos, que a cura não tem o poder de justificar ninguém. O milagre não tem o poder de redimir a qualquer pessoa. O que Jesus faz de sobrenatural na minha vida e na sua vida não tem qualquer eficácia, a não ser que isto seja o meio pelo qual nós nos voltemos para o Salvador com um coração tão arrependido e uma fé tão sincera que reconhece com os olhos abertos de que, se Jesus pode me curar, Ele também pode me salvar. E se Jesus pode me curar, Ele pode me salvar,
o que eu mais preciso é da salvação. E que a salvação, uma vez implantada em mim, promove curas maiores no meu interior do que eu posso imaginar na minha própria vida. Diferentemente dos dias atuais, irmãos, onde de um lado nós vemos a banalização dos milagres em muitos arraiais evangélicos, como se tudo o que o crente precisasse na sua vida fosse a bênção, fosse o milagre, e não a salvação. E este é um extremo perigoso, e não é o plano de Deus para a nossa vida, para nós crermos. De outro lado, há um outro extremo, igualmente errado e perigoso, que é a incredulidade, é a falta de fé na ação milagrosa, sobrenatural, capaz de curar uma pessoa, capaz de resgatar pessoas que são, do ponto de vista humano, irrecuperáveis. A incredulidade é tão terrível quanto a banalização do poder de Deus. Jesus sempre agiu, meus irmãos, sobrenaturalmente, operando curas e milagres, com o propósito de que as pessoas saíssem dos seus caminhos de morte, fossem curadas de forma plena e completa, e principalmente o reconhecessem como seu Senhor e Salvador. Jesus começa seu ministério, atrai para si multidões, entra com seus discípulos num barco, cruza o mar da Galileia para um lugar chamado Gadara, ou na linguagem de Lucas, na terra dos Gerazenos, encontra um homem endemoniado num contexto terrível, imundo, sujo, no meio de porcos no cemitério, e Jesus declara a libertação desse homem. E ao contrário do que você espera e do que eu espero, a população de Gadara rejeita Jesus, manda Jesus embora, fica assustada, fica apavorada. E Jesus, que não liga para a aceitação humana, se ele vai agradar a todos, pega o seu barquinho com os discípulos e cruza de volta o mar da Galileia e volta para aquele lugar que é o seu quartel-general, Cafarnaum, onde Jesus prega com intensidade, prega com poder, opera grandiosos milagres. E como nós lemos aqui no texto, é recebido pelas multidões com alegria. O povo está na praia vendo Jesus chegar de barco e feliz e contente que Jesus regressou. Tem até um cara ali chamado Jairo, que é chefe da sinagoga, que é responsável pelos cultos ao Deus de Israel, que tem uma filha de 12 anos à beira da morte, em casa. E ele se volta de forma humilde para Jesus e pede a Jesus: Senhor, vai na minha casa e cura minha filha. E Jesus concorda em fazer isso. E à medida que Jesus se direciona para a casa de Jairo, a multidão vai querendo tocar em Jesus, vai apertando Jesus, vai espremendo Jesus, e de repente aparece no texto, do nada, uma mulher, que nós não sabemos o nome, que nós não sabemos a origem, não sabemos a procedência, não sabemos se essa mulher que aparece no verso 43 era uma mulher religiosa, de fato, foi educada na lei de Deus, mas o que a gente sabe dela é que ela é uma mulher doente, que durante 12 anos sofre com uma hemorragia incurável. E diz o texto em Lucas, essa mulher já havia gastado todos os seus haveres com médicos da sua cidade. E durante 12 anos, ouvindo dos médicos,
ouvindo da ciência que a sua enfermidade, infelizmente, nós não temos o que fazer. É incurável. Não temos recurso, não temos técnica, não temos suficiência para conter essa doença, esse fluxo de sangue que sai do seu corpo, essa hemorragia. E Lucas, que era médico, põe de propósito isso no texto, para percebermos que era uma doença de fato sem solução. E que a vida desta mulher era um drama, era um dilema. Porque aos olhos da sociedade, aos olhos das pessoas da sua cidade, ela é uma mulher doente, sem saúde, sem dinheiro e sem esperanças. E tem mais um negócio. Segundo Levítico, capítulo 15, verso 19, ela era cerimonialmente imunda aos olhos da lei de Deus. Não podia ir para a casa de Deus. Tinha que se purificar. É alguém abastada, alguém fora da sociedade, mas uma mulher na multidão. E que vê Jesus passando. Jesus sendo tocado, exprimido, Jesus atraindo pessoas, indo para a casa do Senhor Jairo, e de repente, como quem quer uma providência de Deus, mas se humilhando aos seus pés, ela olha Jesus passando e diz o texto que ela toca na borda, na orla da veste do Senhor Jesus. Verso 45, diz o texto: mas Jesus disse: quem me tocou? Olha que interessante. Jesus está indo fazer uma cura, a menininha de 12 anos está enferma, de repente alguém com fé, alguém desesperada, toca em Jesus. E Jesus para tudo, olha para todo mundo em volta. Talvez todo mundo se calasse naquele momento. E Jesus fala: opa, quem me tocou? E diz o texto que os discípulos olham ao redor, que Pedro com seus companheiros chegam até a censurar Jesus. Você está no meio de uma multidão, todo mundo está te empurrando, te batendo, te encostando. Como é que você pode perguntar quem me tocou? E Jesus esclarece: não foi um simples toque de pessoas aglutinadas, amontoadas, mas foi alguém que tocou comigo com fé, porque eu senti que de mim saiu poder. E Jesus provoca: quem me tocou? Quem foi a pessoa que me buscou, mas não declarou isso, que não expôs o seu pedido na minha frente, mas tem uma fé, ainda que pequenininha, para tocar em mim e buscar de mim alguma solução, nem que fosse por meio de um toque, desesperado de fé. Diz o verso 47, veja na sua Bíblia: vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula de Jesus. Ou seja, a pergunta que Jesus faz provoca essa mulher, toca na sua consciência, e ela regressa. Olha como é que o texto põe: vendo a mulher que não podia ocultar, aproximou-se trêmula, e chega na frente de Jesus com adoração. Prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Ela se volta, todo mundo para, e ela dá o seu testemunho, dizendo: eu estava aqui, doente há 12 anos, sangrando todo dia, um caso perdido para a medicina da minha época, mas eu vi esse Jesus passando, e eu me aproximei dele, e aproveitei a oportunidade que eu tinha e toquei nele, fui imediatamente curada. Aí Jesus vira para essa mulher e diz: filha, a tua fé te salvou.
Ou poderíamos ler também: a tua fé te libertou, te curou, vá em paz. No tempo em que uma mulher não fala em público sozinha, ainda mais cerimonialmente imunda, essa mulher dá um testemunho, irmãos, e declara na presença de todos, não só a sua cura, mas quem a curou. Olha como é que o texto pôs: a causa que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Jesus, vendo essa fé declarada, demonstrada, ele fala para a mulher: filha, essa fé que você tem, essa fé que todo crente precisa ter para igualmente encontrar cura, salvação, descanso, é o que salvou você, nos mostrando o que um crente precisa para ser curado, para ser transformado, para encontrar satisfação no Senhor. A sua própria fé, seu próprio descanso, a sua própria segurança, não uma fé oculta, mas uma fé declarada, expressada, admitida e confessada publicamente. Meus irmãos, se eu e você cremos nesta mesma necessidade de que somos pessoas doentes pelo pecado, que o pecado é a nossa maior enfermidade, e de que precisamos de Jesus, que Ele cure o nosso coração, cure a nossa vida física também, mas cure o nosso pensamento, o nosso jeito errante de viver, nos cure e nos liberte dos nossos vícios. O que o texto vem nos dizer nesta manhã é que precisamos ser pessoas que sabem admitir as suas próprias mazelas, capazes de confessar a Jesus o que nós precisamos, que Ele mesmo, com o seu poder, repare no nosso coração. E este tema, irmãos, é provocante para mim e para você, que Jesus nos apresenta a confissão que alcança a cura da parte de Deus. Jesus certa vez disse que Ele veio a este mundo não para socorrer pessoas sadias, mas para socorrer pessoas enfermas, para pessoas que aos seus próprios olhos não se enxergam como saudáveis, boas, espiritualmente, que não precisam de nada. Mas Jesus declara no seu Evangelho que Ele veio para salvar aqueles que precisam de cura, para mudar a vida de pessoas que se enxergam como inferiores, insuficientes, que carecem da cura e da salvação da parte de Deus. Eu quero tratar dessa confissão, irmãos, para que a gente tenha uma atitude de confessar a Deus, como esta mulher, que não sabemos a sua história, mas que nos ensina uma confissão que alcança a cura da parte de Deus. Primeiro, meus irmãos, quando nós confessamos a Deus a nossa necessidade, a confissão que alcança a cura de Jesus, ela corrige uma fé imperfeita. A confissão a Jesus corrige a nossa fé que é imperfeita. Eu quero dizer para você que por mais que você tenha fé em Deus, a sua fé precisa ser fortalecida pelo Senhor todo santo dia. É por isso que nós precisamos da palavra, é por isso que nós precisamos orar, é por isso que nós precisamos cultuar a Deus, é por isso que nós precisamos tomar a ceia do Senhor, inclusive, porque a nossa fé, por mais que você creia em Deus, não é uma fé perfeita,
mas ela vacila, ela é oscilante, ela nem sempre acredita e confia no Senhor todas as coisas. Essa mulher olha para Jesus, mas o texto nos mostra que, apesar de olhar para Jesus, ela não se apresenta publicamente a Ele. Ela não faz como, por exemplo, aquele cego Bartimeu, no meio da estrada: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ela não faz como outros relatos de cura dos evangelhos, em que as pessoas param Jesus, meio que a reboque, e dizem: Jesus, venha até mim, eu preciso da sua cura, a minha doença é esta. Mas ela se aproxima de Jesus, não de forma pública, não cumprimenta o Salvador, não diz para Jesus bom dia ou boa tarde, mas de forma sorrateiramente, ela toca na roupa de Jesus. E percebe uma coisa: é uma mulher que manifesta fé. Ela tem uma fé, ela tem um desejo de ser curada. Qual o seu problema? Não fala, não admite, não assume publicamente a sua fé, que precisa ser exteriorizada. Ela sabe quem é Jesus, ela crê no seu poder para curar, mas não chega na presença de Jesus, abrindo e rasgando o seu coração. Mas mesmo assim, Jesus, que é bondoso e gracioso, cura essa mulher de forma instantânea. Meus irmãos, nós somos pessoas que entendemos que precisamos ser curados pelo Senhor, seja em qualquer área da sua vida. Nós precisamos saber confessar a Deus e entender que quando confessamos a Ele a nossa necessidade, a nossa confissão feita com fé corrige essa imperfeição, sabe? De buscar a Jesus sem dizer na face de Jesus: Senhor, o meu problema é 12 anos de sangramento, me cura. Senhor, o meu problema é que eu tenho dificuldade de perdoar as pessoas. Senhor, o meu problema é que eu vivo uma situação há muitos anos em que eu não consigo olhar para a cara de alguém para conversar, porque eu fui muito ferido, muito machucado. Há muitas pessoas, irmãos, na igreja, vivendo assim, não? Há muitas pessoas que há muitos anos sempre estão reclamando dos seus problemas, ficando tristes. E isso poderia ser facilmente resolvido se eu e você tivéssemos a atitude de buscar ao Senhor e, olhando para Jesus, dizermos: Senhor, eu não quero tocar apenas na orla das tuas vestes, eu quero dizer publicamente ao Senhor qual é a minha enfermidade. Para Jesus, irmãos, não basta nós termos uma crença teórica nele. Para Jesus não basta, tem que ter aproximação concreta com o Salvador. Você tem isso na sua vida? Ou a sua fé é apenas aquela fé teórica? Se Deus quiser, minha vida é assim. Jesus provoca essa confissão para aperfeiçoar a fé. Não basta, nós cremos no poder de Jesus. Você precisa crer no poder de Jesus. Mas você precisa também, meu irmão, saber declarar para Ele a sua necessidade. Você consegue entender como isso corrige a nossa fé imperfeita e a aprimora até para que nós, ao sermos restaurados pelo Senhor na nossa vida, demos a Ele toda a glória e todo o louvor?
Essa confissão que Jesus provoca nessa mulher, e ela faz no verso 47, não só corrige a fé desta mulher, mas também, meus irmãos, é a resposta certa para a própria confrontação de Deus na nossa vida. Jesus para o seu caminho, lembre-se, ele está indo fazer uma outra cura, mas ele para no caminho e pergunta: quem me tocou? Será que Jesus não sabe quem havia tocado? Ele é Deus, não é? Sabe de todas as coisas. E por que pergunta? Porque é isso que Jesus faz sempre nos evangelhos. O que queres que eu te faça? De Jesus para o cego Bartimeu. Você quer ser curado? De Jesus para aquele paralítico do tanque de Betesda. Jesus está sempre perguntando isso para nós, meus irmãos. Você quer ser curado? Quem me tocou? Será que a pessoa que me tocou, com essa iniciativa toda para ser curada, será que essa pessoa é capaz de declarar publicamente e ousadamente a sua fé, dando testemunho de cura e glorificar Jesus no meio de todo o povo? É como se Jesus dissesse para nós, meus irmãos: até quando nós vamos receber de Deus as suas bênçãos, as suas curas, até os seus milagres na nossa vida, sem nunca nós cruzarmos a linha da certeza de que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador? Ou até quando nós vamos acreditar em Jesus? Até quando nós vamos frequentar uma reunião como essa na igreja, sem que isso provoque uma reação em nós, ficando a nossa mente e o nosso coração sempre do mesmo jeito, com as mesmas expectativas, sem esperanças e sem a confissão aberta nos nossos lábios de que Jesus é aquele que nos cura, que é aquele que nos resgata, que é aquele que nos reconcilia com o Pai que está nos céus. Por isso que Jesus quer que você nessa manhã, meu irmão, tenha a atitude de dizer coisas para Ele, de confessar a Ele a sua necessidade, porque essa é a resposta certa e porque Deus está sempre confrontando o nosso coração, está sempre parando tudo e fazendo essa pergunta: você é capaz de assumir que você me tocou? Você é capaz de assumir que por causa do seu pecado você não só não merece nada da parte de Deus, mas que também toda a sua suficiência, toda a sua necessidade só pode ser suprida por aquele que é Jesus Cristo? Por isso Deus chama você frente a frente para você dizer para Ele as coisas, para você confessar a Ele, para você não ser um negacionista, meu irmão. Maldito é o crente negacionista. Sabe o que é um crente negacionista? É aquele que sabe que precisa ser curado, que sabe que precisa ser transformado, que sabe que precisa mudar, mas nega. E que não consegue fazer uma oração dizendo: Senhor, muda. Porque o maior problema da minha vida talvez seja eu mesmo. Que talvez o meu maior inimigo não seja os outros, seja eu mesmo, o meu coração, que não sei me curvar e que preciso confessar a Ti, Senhor, para que eu seja curado. Vemos no texto, meus irmãos, que a mulher não podia ocultar-se, chega tremendo na presença de Jesus, e o texto diz que ela chega trêmula no sentido de, sabe, não conseguindo se controlar, essa ideia, nervosa, trêmula. No entanto,
se prostra diante do Senhor e declara à vista de todo o povo a causa porque ele havia tocado, isto é, declara que era uma mulher doente há 12 anos e declara que foi Jesus que curou a sua enfermidade. Ou seja, quando confessamos a Jesus a nossa necessidade, nós encontramos não só, irmãos, a cura e a restauração para a nossa vida, mas encontramos a própria obra completa de Jesus em nós. A mulher ouve Jesus provocando ela, não resiste, adora na frente de tudo. O seu testemunho, o fato dela dizer: eu era uma pessoa doente, mas ao tocar em Jesus, dele saiu o poder, eu senti. E a hemorragia estancou. E ela fala isso para todo mundo. E a reação das pessoas, certamente, não é só de se surpreenderem, mas de glorificarem. Porque o Filho de Deus, o Messias de Israel, tão prometido há tanto tempo, está no mundo operando curas e milagres e transformações. E o mais importante, ela ouve de Jesus essas doces palavras: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Porque de hoje em diante, você não é mais uma mulher com fluxo de sangue, mas uma mulher restaurada pessoalmente, fisicamente, socialmente também. E mais importante, espiritualmente. Jesus nunca age nos nossos corações, meus irmãos, de forma imperfeita. A nossa fé é uma fé imperfeita, mas o agir de Deus, a providência divina, a salvação que vem de Jesus, é sempre uma obra completa. O Filho de Deus morreu numa cruz por nós. O Evangelho que cremos nos fala dessa cura superior e maravilhosa, que é a nossa salvação. Cristo veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia e adentrou os céus. E se Cristo adentrou aos céus, irmãos, ressurreto, significa que tudo já deu certo, que tudo no fim das contas vai acabar bem. Só você crer nele. Só você se dobrar a Ele, só você se colocar numa posição em que você confessa ao Senhor a sua necessidade e recebe dele essa mesma paz, esse mesmo regozijo, essa mesma reconciliação que provém da salvação que é Jesus. Você é uma pessoa assim na sua vida? Nós temos sido crentes assim nos dias difíceis? Nós temos tido essa mesma alegria em Deus, esse mesmo toque da graça do Senhor, quando as coisas apertam, por exemplo, na nossa casa, por exemplo, no nosso trabalho, por exemplo, quando enfrentamos situações que entendemos serem inalcançáveis pela nossa própria força. Jesus, nessa manhã, meu irmão, chama você a confessar a Ele, a fim de que a sua fé imperfeita seja corrigida, a fim de que você encontre a resposta da parte de Deus, mas principalmente para que a obra dele se concretize no seu coração. Não seja uma pessoa, meu irmão, que apenas crê em Jesus, mas seja uma pessoa que confessa a Jesus. Não seja apenas um crente, seja um confessante. Seja alguém capaz de orar e dizer: Senhor, o que eu preciso e mais preciso é esta cura, é esta solução no meu coração, para que eu seja de verdade alguém completo,
e aperfeiçoado pelo Senhor. Jesus nos chama, irmãos, para que isso se concretize, a nós termos atitude de arrependimento. De arrependimento. Jesus nos chama a nos arrependermos, irmãos, de verdade. E arrepender-se não é só parar de beber ou fumar. Arrepender, sabe o que é? É largar a teoria e ir para a vida prática com Deus. Largar a sua fé teórica e confessar a Jesus qual a sua necessidade para que Ele transforme você. Jesus nos chama a nós sermos pessoas confrontáveis por Deus. Seja uma pessoa confrontável quando o confronto de Deus se manifesta na sua vida, como Jesus confrontou essa mulher e ela confessou a Ele: eu era doente, mas Jesus me curou. Jesus também nos chama a termos uma fé nele, que seja autêntica, irmãos, seja sincera, que não seja superficial, mas que seja de verdade. E a fé autêntica e verdadeira é aquela que crê e descansa. É aquela fé onde a gente se apega a Jesus, reconhecendo não só o poder dele, mas crendo de fato que a sua obra e a sua cura se completam no nosso coração. Quando nós abandonamos e nos desfazemos de quem somos e nos entregamos a Jesus de todo o nosso coração para encontrarmos a misericórdia que vem de Deus. Que Ele abençoe você nessa manhã. Que Ele abençoe a todos nós nessa manhã. E que sejamos pessoas capazes de confessar ao Senhor Jesus todas as nossas enfermidades. Com a graça de Deus, alcançarmos a cura para o nosso coração, que somente Jesus pode nos dar.